Perguntar uma... Desculpa, vou atrapalhando Claro, agora. Mas pergunte. deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já fazem aula há muito tempo? Porque eu sinto uma intimidade grande, assim, de saber o que cada um gosta. O projeto começou em janeiro, e aí eu fiz 3 rodadas. Eu fiz uma rodada ali de curso em janeiro, fiz uma rodada de curso em junho, então você já está na terceira ida. Porque em alguns, por exemplo, janeiro, eu fui até fevereiro fazendo, aí foram vários cursos em sequência ali. Em fevereiro, em junho, a gente ainda fez alguns, e agora a gente fez essa sequência novembro, dezembro. Então, nem tanto, mas o Renan ainda tem uma outra coisa. Ele descobriu semestre passado que ele tinha uma disciplina que ele poderia ter escolhido se é ao vivo ou não. E ele não escolheu. Até que ele descobriu que o professor da disciplina ao vivo era o mesmo professor que ele estava fazendo o curso. Aí ele correu e escreveu na disciplina ao vivo. Não foi isso, meu cara? Isso. Se tiver ao vivo semestre que vem, eu preciso fazer também. Você me Tá avisa lá bom, no pode grupo. deixar. É muito bom. Aviso a Na todos verdade, vocês. parece que Pronto. faz muito tempo, né? Mas nem é. Não? Eu descobri o professor no curso de História, procurei na internet, achei. Nós temos aí ideias em comum, como a Idade Média, né? Medievalista. Tá aí. Eu li o material dele e a gente vem trocando ideia aí. É isso aí. O Bruno já chegou agora no meio do ano. Você chegou agora mais final, mas o Bruno chegou no meio do ano, não foi, Bruno? Foi no mesmo esquema. Eu fiz o primeiro período na Estácio, no primeiro semestre, aí eu conheci o Rainha lá e eu entrei nas redes sociais dele e descobri que tinha curso. Aí, no meio Isso. do ano eu acho que fiz teoria da história e qual foi o outro? Nem lembro. Do Reinos Eles Bárbaros bárbaros. e Roma, Bárbaros. e Império, Roma e Império, não foi? Isso, isso. Fiz esses É, 3. Teve um outro que isso, foi de arte que eu não fiz. História isso. da Foi arte eu de não arte, fiz. foi no finalzinho. E aí, de vez em quando, tem um fenômeno que é sazonal. Então, quer dizer, às vezes, tem aqueles que vêm mais, tem aqueles que aí some durante um período ou outro. E eu já aprendi como professor que eu não posso me sentir, entrar na vibe de culpa. Nossa, eles não estão vendo. Não, é a vida, é a correria, é o cotidiano. No Exatamente. primeiro, eu fiz muita coisa para fora, de ficar divulgando para fora. Vamos lá, vamos fazer. Isso é bom, porque traz mais gente. Mas, ao mesmo tempo, o primeiro tinha uma coisa meio maluca, assim. O primeiro que eu fiz dessa nova sequência, eu fazia isso em 2017. Eu parei de 2018, diante da pandemia, nascimento das crianças, tal, aí eu parei até o finzinho do ano passado. E aí eu retomei um pouquinho agora utilizando as plataformas digitais. Eu fazia ao vivo, fazia na Livraria da Vinci aqui no Rio de Janeiro, fazia em Jacarepaguá. Então, eu já tenho história fazendo isso, mas é sempre aquela coisa do bom vendedor e do mau vendedor, né? O bom vendedor é aquele que ele tem o perfil, ele quer o produto para ele poder vender. Como às vezes não tenho tanto tempo para fazer a venda ativa, circular, chegar nas redes, fazer o curso, o que eles falam do lead, né? Eu faço o curso com preço mais barato para chamar um monte de gente, aí depois eu vou mantendo uma regularidade com aqueles que já estão captados. Aquele grupo do WhatsApp são os captados, são aqueles que já estão ali. Mesmo quem não faz, fica de olho. Aí, de vez em quando, aparece, pô, isso aí seria legal. Aí reaparece um. E tem histórias fantásticas. Tem no outro curso, tanto o outro Fernando, quanto uma aluna que foi aluna minha de Jacarepaguá em 2014. Então, por aí vão muitas histórias. Estou aqui, estou dentro do grupo. Então é isso. Então é isso. Vamos lá. Vamos começar, então, a entender que papo é esse de biografia de Deus. Primeira coisa que a gente precisa mensurar, como sempre, são os conceitos. Eu preciso estar claramente entendendo que eu faço escolhas. Não existe em uma única tacada, em 2 encontros, eu imaginar qualquer possibilidade que eu daria em 3, em 4, que eu daria conta de todas as abordagens históricas sobre o Deus único. Mas é um trabalho que é facilitado, por outro lado,
Porque existe na nossa sociedade uma dicotomia esquisita. A nossa sociedade conseguiu resolver teologicamente uma decisão que não existe em nenhuma outra sociedade monoteísta. Então a gente fala com naturalidade, isso é raro no mundo, que o Deus dos judeus, o Deus cristão protestante, o Deus dos muçulmanos, é tudo o mesmo Deus. A gente fala isso com uma naturalidade, com uma espontaneidade que é absolutamente absurda. É absurda. Se você, por exemplo, conversa com seguidores de determinadas tradições religiosas, eles vão estar entendendo que quando você tem uma interpretação equivocada do Theos, uma interpretação equivocada do dogma, você não está trabalhando com a mesma divindade. Você, por princípio, está trabalhando com alguma outra divindade que não é aquela divindade da qual você se identifica, ou faz parte, ou coloca. Mais do que isso, essa nossa facilidade de acomodar deuses em um único Deus, ela acabou constituindo uma série de teologias próprias e que você não encontra em mais nenhum outro lugar. Vou dar o exemplo que eu gosto muito, que são as duas representações entre Umbanda e Candomblé, que trabalham com a figura ora de Oxalá, ora Yorumilá, como os grandes criadores do universo. E ao trabalhar tanto com Yorumilá, tanto com Oxalá, como grande criador do universo, cria um panteão a auxiliar a uma estrutura que, de alguma maneira, deveria ser, em alguma medida, entendida como monoteísta, que não bate definitivamente com nenhuma das outras maneiras a gente colocar. Tem um esquete velho da Porta dos Fundos, provocativo, problemático, mas sensacional para a gente trabalhar sobre isso. Eu queria começar a aula com ele. Me dá um segundinho que eu vou projetar ele aqui para vocês. Já tinha separado. Um sketch de 3 minutos, é bem rapidinho. Todos vocês imaginam que em algum momento da vida já devem ter cruzado com ele. Eu acho que esse já é uma outra versão. Deixa eu ver se eu botei a versão certa, mas eu acho que eu botei sim. Um som. Tá funcionando? Estão vendo? Estão ouvindo? Por enquanto não está falando, não, só tem passinhos, mas estão vendo? Está tranquilo? Não tem nada. Não. Está sem imagem? Tá. Tá sem o compartilhamento, sem imagem, sem tela. Aí, Agora tá veio. começando agora a iniciar. Agora veio. Isso. Não, tranquilo, eu tinha apertado e o botão não foi. Beleza. Ah, meu Deus! Tá perdida? Tô um pouco. Você morreu. Quê? Desencarnou. Veio parar aqui. Você é quem? Deus. Sou Deus. 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 Como assim você é Deus? Assim. Sendo assim. Ó, toda civilização acredita em alguma coisa, não é? Uhum. Alguma tinha que estar certo, correto? Uhum. E não é que esse tempo todo quem estava certo era o pessoal da tribo da Polinésia? Caramba. E você, como não seguiu a risca nossos dogmas, nossas estruturas linguísticas, você vai arder no infinito. Oh, mas eu não sabia É o mesmo que... papo de Gandhi. Que Gandhi falou isso e não colou. Como é que eu ia saber que o deus polinésio era o deus certo? Você não ia saber. Você não ia saber. Você escolheu Deus
Deixa eu ver aqui. Judite... Kachalik. Errou. Errou feio, errou rude. Não tem algum jeito assim... Não encosta em Deus. Sim, pra me redimir. De acordo com a doutrina, se você dançar esfregando o peito e a barriga no chão, você se redime. Tá certo. Opa! Vamos lá! Oh! Você acreditou, cegonha? Pode subir, menina. Pode subir. Você acredita que eu fiz isso com Madre Teresa de Calcutá? E ela debatia, babava. Então quer dizer que eu fui à missa todo domingo, eu não traí meu marido, eu dei meu dinheiro pros pobres e tudo... Otária! No céu só tem Polinésio. E Hebe, Camargo. Adoro. Vem cá, qual é a crença de vocês polinésios? Porque lá embaixo ninguém tá sabendo disso. O meu povo em terra, ele é meio... Como é que eu posso... Wanamins. É um pessoal de tribo. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco a palavra vai chegar em todos os homens. Isso é um absurdo, porque as pessoas lá embaixo têm que ter o direito de saber o que elas têm que fazer pra... Eu tive essa mesma discussão com João Paulo II, Papa. Não levou a lugar nenhum. Eu vou pro mesmo lugar que Hitler? Tá pensando negativo. Pensa que você vai pro mesmo lugar onde vai estar Einstein. Tá bom. Eu posso fazer um pedido? Quando o Malafaia morrer, posso me dar a notícia? Rainha, nada a ver, pelo amor de Deus. Que absurdo. Por quê? De onde vêm as grandes questões de comédia e não vêm as grandes questões de filosofia? De onde vêm os grandes debates sobre o entendimento social, se não do primeiro e mais necessário lugar do questionamento da própria existência? A existência ela já foi questionada com comédia, com ironia, com violência, com instituição, com agressão, com sujeitos. A construção da ideia de um Deus monoteísta já foi objeto de estudos na antiguidade ocidental, em países das mais diversas tradições. É um dos elementos mais importantes dos estudos de teologia, o estudo dessa própria ideia de Deus, de ciências da religião, que sai de um aspecto teológico que normalmente é muito associado não a uma necessidade, a uma discussão do theos ou não, mas é porque elas acabam sendo muito relacionadas ao processo confessional. O próprio curso de teologia aprovado no Brasil como formação oficial é fortemente vinculado a uma série de tradições, de funções vinculadas às ações teológicas relacionadas às instituições de caráter cristão, aconselhamento, capelania, mesmo as funções mais clássicas têm esses elementos. E como você trabalha essa dinâmica em um processo em que, ao longo do século XVIII, houve um conjunto de debates intensos que debatiam a ideia sobre da necessidade ou não da religião para o homem. Boa parte dos debates do iluminismo bebiam na construção sobre a necessidade dos homens terem ou não uma religião como forma de expressarem e organizarem a sua própria existência. Se a religião não é necessária em termos de ética e moral, ela é necessária para quê? Como modelos explicativos do mundo, eu tenho várias possibilidades, eu tenho possibilidades tanto que negam completamente isso, o materialismo histórico está ali para não me deixar mentir. Eu tenho necessidades e debates sobre o racionalismo e a organização sobre isso, a crítica da razão pura do Kant está lá colocada sobre isso. Eu tenho uma posição nihilista relacionada ao Nietzsche e ao Schopenhauer, onde a gente vai discutir a morte de Deus, onde a gente vai discutir uma série de preceitos e elementos tentando trabalhar sobre isso. E eu tenho o intelectual que eu vou utilizar para começar nossa fala, que é o Max Weber,
que vai fazer um estudo profundo e cuidadoso da sociologia da religião. Para entender a proposição do Weber, é um tijolão. Já falei sobre ele, o Fernando Henrique faz o prefácio. E o Weber, ao construir a sociologia da religião, ele só é compreensível o que ele propõe como sociologia da religião se você compreende exatamente a proposição do Weber sobre qual o papel da sua teoria. Weber vai estar observando que sociedades humanas lidam diretamente com seus acúmulos e, com suas respostas acumuladas, acabam criando grandes tendências históricas de análise. Dentro das grandes tendências históricas de análise, você acaba criando modelos. Nenhuma sociedade se parece com um modelo. Eita, rainha. Fácil. Olha o manequim na loja. O corpo do manequim é igual ao de alguém? Não, nenhuma. Você pode ver nenhuma. Ninguém tem o corpo do manequim. Agora, você consegue olhar para o manequim e fazer uma interpretação do seu próprio corpo. Se essa roupa nele fica assim, se essa roupa dá assim, se o ombro é assim, se a forma é assim, então eu tenho mais, eu tenho menos, eu sou assim, eu sou assado, e você consegue traçar um panorama do momento analisando sobre aquilo. Weber, por exemplo, vai partir com essa construção de uma série de conceitos maiores que podem ser aplicados à religião, independente de qual religião específica você está lidando. Exemplo, quando Weber vai estar lidando com a lógica de ascese, mortificação do corpo e controle diante dos desejos, ele vai dizer: isto é um poder que, de alguma maneira, constitui a oportunidade dos sujeitos serem diferentes e reconhecidos de maneira diferente. Não é passar fome, é não precisar, é ter o que comer e escolher passar fome. Não é abrir mão de caminhar calçado, é ter a condição de caminhar calçado e se colocar sobre isso. Então, a provocação que o vídeo de Porta dos Fundos traz e que eu fiz o contraponto agora com o Weber é sobre como a religião ela é um construto que normalmente está atrelado a grandes dinâmicas sociais e não necessariamente a uma ordem universal. No entanto, existem elementos de reprodutibilidade, dinâmicas de poder, que me ajudam a compreender que há uma transição entre paradigmas locais versus paradigmas universalistas. Rapaz, é paradigma, 20h30, terça-feira, construções de verdades estabelecidas que valem para o grupo e a dinâmica do grupo, construções de verdades que servem para comunicar tanto para o grupo, tanto para os grupos fora, tanto para os potenciais grupos em expansão, como a ideia de explicar todo o coletivo de onde você faz parte. Rainha, pode me dar um exemplo para ficar mais claro? Posso. Você lê toda a tradição relacionada a Moisés e Yahvé não é um Deus universal. Vou ser contestado por um monte de teólogos que precisam provar que eu estou errado. Que para mim já é um esforço estranho. Mas eu vou contrapor e dizer que o Deus de Davi e a maneira como Davi constrói a sua divindade e o processo a partir dos profetas relacionados a Davi, Deus em Davi é universal. Deus em Davi é monoteísta. A provocação parte da construção de que o Deus monoteísta é um contraponto necessário e observável à ideia do Deus regional, da ideia da construção das comunidades e explicação daquele espaço para as comunidades. Todas as vezes que eu tenho lógicas de tensão entre comunidades, eu tenho duas possibilidades. Ou eu construo panteões, associo divindades que normalmente não estão associadas, ou eu construo uma ideia de que há algo maior do que aquela construção, e uma das fórmulas mais recorrentes é a figura do monoteísmo. Isto é uma tese, isto é uma defesa provocativa. Eu quero começar por ela. Por favor, questões para mim. Bom,
Eu, de cara, já vou ter uma questão, apesar de estar um pouco preocupado com derivar de onde o senhor começou aí, porque eu ia falar do monoteísmo e do politeísmo e a origem de tals, e assim, a gente tentar acender um debate de quem surgiu primeiro, tentando acender até uma lógica também de quem veio primeiro é mais legítimo, ou Deus que surgiu primeiro é o verdadeiro e único Deus. Então, eu percebo que há um debate acadêmico de qual foi o primeiro Deus monoteísta, ou quem veio primeiro foi o Deus monoteísta, ou o politeísmo, né, veio primeiro. E eu vi algumas coisas do Stephen Langdon. Não sei se o senhor... Mas ele fala Não me justamente sobre isso. recordo dele, não. O Langdon que eu conheço é o do Código da Vinci, mas aquele era Robert. Mas eu não conheço esse, mas ele pode estuda falar, a gente os conhece. sumérios. Ele estuda os sumérios, os assírios. Ele era lá de Cambridge, mas ele estudava os povos sumerianos. Legal. E o embate que ele fala é justamente sobre isso. E ele diz que tem antigos escritos sumerianos que indicam que havia um Deus. Só um minutinho. Tranquilo. Enquanto o Renan está se organizando ali, minha tela tá legal. Hoje de manhã eu sofri numa banca que minha conexão estava uma tristeza. Eu Não, tá religuei tudo, ótimo. derrubei tudo. Tá boa? Tá ótimo, tá ótimo. Renan, acho que foi pegar alguma coisa ali. Fala aí, meu cara. Caiu, você tá vendo, né? Eu tô aqui. Tu tá aí? Não caiu, não. Bom, pelo Eu menos acho que para foi mim, você, não. Renan. A gente está todo mundo aqui. Eu que caí, então. Foi. Você travou, você falou assim, espera um Aí, tá minutinho. Ficou vendo? olhando numa tela e a gente ficou tudo esperando um minutinho. Então, aí ele traz justamente esses escritos sumerianos que indicam que antes havia um Deus a ser adorado como único Deus, antes mesmo do panteão, do politeísmo, e há uma menção ao Deus An, ou Deus Anu, e esse Deus ele foi perdendo a exclusividade, isso nos povos sumerianos. Ele indica que o estudo dele Já justamente, reconheci. não vou me aprofundar no estudo dele aqui, não, mas é justamente só a atenção desse debate de quem surgiu primeiro, se foi o monoteísmo ou o politeísmo, qual que é mais legítimo, a gente já dá para discutir alguma coisa aqui. Ótimo. Mas esse Stephen Langdon, ele fala justamente isso. Os demais deuses, depois que vem Marduk, derivaram tudo desse, e foi a pontuação que eu trouxe dele foi justamente essa daqui, ó, que esse Deus ele foi perdendo a sua exclusividade para outros deuses. E a história da humanidade, aqui eu já estou falando com palavras dele, transcritas por mim, não sei se exatamente assim, a história da humanidade foi marcada por um rápido declínio do monoteísmo para um politeísmo extremo, a queda da humanidade. Então, é Stephen Langdon. Excelente. Olha para você ver isso aí. Isso não é novo, isso é de Não, isso é velhíssimo. 1300, isso é Tá antigo. tão velho que caiu da árvore. Vou explicar. Muito boa. Tá, você trouxe uma questão que é uma questão que eu já trabalhei bastante com os alunos num passado muito antigo, quando eu dava aula de História Antiga Oriental. Coisa maluca o mundo é, né? Existiu... Já viram o filme da Múmia? Eu pareço um doido, né? Já viram, né? Aquele filme da Múmia, apesar de ser um filme idiota demais, ele retrata uma realidade social que é essa, Renan, que vai criar uma herança, tá? E eu vou te explicar melhor. Durante todo o século XIX, existia um princípio de corrida, primeiro pelos materiais arqueológicos. A gente tem, por exemplo, tem um cara, vou esquecer o nome dele agora, porque eu não estava preparado com ele, mas que ele é alemão,
e ele vai dizer que vai descobrir as joias da antiga Troia. E ele vai ser aclamadíssimo. A busca do Maspeto, por exemplo, no Egito, para as pirâmides, para as múmias, para levar. Você tem uma verdadeira corrida durante o século XIX e início do século XX, onde se trabalha sobre isso, e foi nesse processo que foram construídos os grandes museus que hoje a gente morre de vontade de visitar, mas a gente devia ter muita raiva deles. Lá com Napoleão se constitui e vai ser reafirmado com Napoleão III e todas as peças que vão chegar, se constitui o Louvre, uma peça do imperialismo gigante, maravilhosa e problemática é o Museu de Londres. Você passa a ter reproduções de cidade, e isso fazia parte do ideal nacionalista do crescimento das nações. O Gary faz um trabalho muito legal sobre isso, o mito das nações, que é a ideia de como, ao longo de todo o século XIX e no início do século XX, exatamente, é por aí, Fernando. Toda essa busca, ele acabou gerando uma série de fantásticos historiadores, tá, Renan? O fato desse volume de material ter chegado me ajuda a entender tradução de pedra roseta, tradução de outros materiais, me ajuda a entender uma sequência de debates que, por exemplo, no Brasil, a gente tem um representante disso da mesma época, desse autor, se eu não me engano, começa a escrever na década de 1960, é um bom autor, eu acho que eu utilizei ele na sala de aula, mas eu posso estar me confundindo, porque, como eu te disse, não tenho trabalhado tanto com ele. E aonde todos esses autores, é o Brancaglion, o daqui do Rio de Janeiro, vinculado ao Museu Nacional, e todos esses aqui foi constituído depois com grandes nomes da nossa historiografia, com um grupo de egiptólogos bem interessante. E todos eles trabalhavam com a perspectiva de tentar entender os microdetalhes e os microencaixes. Um dos caras mais famosos ao fazer esses estudos era o Christian Jacques, que ao mesmo tempo era muito criticado, porque ao mesmo tempo que ele criava teorias mirabolantes e descia nas pirâmides, e ia nos lugares e achava microelementos que davam um certo tom de Indiana Jones a ele. Aliás, o Indiana Jones é uma peça típica desse tipo de movimento. Você, ainda que tenha visto o movimento perder força na década de 80, ainda permaneceram algumas disputas muito clássicas. Quem veio primeiro, o monoteísmo ou o politeísmo? Quem vem primeiro, se organizar dentro dessa estrutura de uma clássica? Quem desenvolveu primeiro a escrita? Aí o pessoal no Rio Amarelo vai defender quem foi o primeiro a utilizar fibra para fazer o fólio e não utilizando a pele de animal, e por aí vai. Como é que você consegue determinar quem foi o primeiro? E tem um problema. Toda vez que a gente pega um material muito organizadinho desses autores, desconfia, né? Não tem. É um quebra-cabeça enorme, faltando peça pra caramba. Então, normalmente, são grandes derivações que você tira daquelas conclusões para você poder associar. O que eu estou querendo dizer com isso? Apesar de conhecer a discussão arqueológica, tem uma discussão, por exemplo, quem é que fez a primeira formulação, se veio de Avé, se veio dos sumérios, se veio dos egípcios, se veio dos persas. Um grupo defende que a figura dos gregos, isso já estava presente, porque quando você começa nas figuras originais, o Cronos é a criação do nosso tempo, e por aí. Então, quando você pega toda essa construção, eu acho que ela só tem sentido se a gente pegar conceitualmente para que serve a religião. Quando eu me conceituo do que para que serve a religião, eu tiro a ideia de quem veio primeiro, quem desenvolveu primeiro, quebro completamente a ideia de humanidade, não tem humanidade.
Desculpa, eles são ótimos, é fantástico, mas não tem humanidade, não tem. Grupos egípcios, grupos sumérios, grupos do Rio Amarelo, grupos da expansão das Américas, grupos são diferentes e se organizam de maneira diferente. A construção das próprias divindades, elas vêm do processo cultural de disputas e reorganizações dentro dessas divindades. Então, eu refuto, apesar de entender o grande esforço material desses caras, eu não chegaria nunca aos pés desses caras do desenvolvimento material. Mas, em termos teóricos, eu refuto essas conclusões deles, trabalhando de novo. Não há uma linha evolutiva. E isso é muito importante. Não tem, primeiro, um Deus tribal que evolui para um Deus comunitário, de panteão, que evolui para um Deus monoteísta. Não tem um Deus monoteísta onde uma fragilidade do mundo são as comunidades que vão criando e recriando e ressignificando e retrabalhando diretamente vinculado ao conjunto dos seus interesses e às possibilidades que existem entre elas. É uma defesa, é óbvio, mas é uma defesa que, para mim, sem isso eu não consigo nem andar, porque eu acho muito problemático, porque senão a gente fica naquelas discussões, quem chegou primeiro? Não, nas Américas foram os vikings, 2 anos e 1 mês antes, Pizarro bateu no Brasil. É bobagem. Pensando por esse lado, a gente acaba chegando lá naquela questão de qual cultura pode subjugar a outra, qual que é melhor, ou até mesmo por que, não sei se a gente poderia interligar, por que um é Deus e os outros são todos pagãos. E esse debate que lá na Europa foi muito bem utilizado. Fortíssimo. Né? E é exatamente a mesma essência da minha crítica e do meu debate. Não tem Deus melhor, não tem religião mais estruturada, não tem dinâmica superior. Toda e qualquer superioridade e imposição tem uma série de fatores que devem ser estudados. Eu discuti isso ontem em Decolonialidade. Devem ser estudados e trabalhados dentro da organização do seu contexto. Sem a organização específica do contexto, eu estou tendo certamente uma visão de alguém que, diante de uma necessidade de uma série de elementos diversos, passa a identificar aquilo como uma verdade pura e indiscutível. Do ponto de vista da teoria da história, eu vou encerrar, eu prometo. Do ponto de vista da teoria da história, por mais que nós estejamos aqui identificando algumas fragilidades, nós não estudamos nem 1% da obra do cara. E imagina você analisar escritos ou achados sumérios, mesopotâmicos, sei lá, né? Tudo começou dali, da região do Iraque. Realmente o cara encontrou materiais, teve o trabalho. Então, é tudo muito bem fundamentado. Então, igual você falou aí, nós temos que aplaudir o trabalho dele, mas nós estamos pontuando essas críticas aqui que são essenciais também. Vou me defender e juntar com um grande historiador chamado Moses Finley, num livro fantástico onde ele chama O Uso e o Abuso da História Antiga. E se você não leu, leia, porque você vai amar o livro. E no Uso e Abuso da História Antiga, uma das coisas que ele fala é o trabalho dos arqueólogos e muitos desses pesquisadores não têm formação em história, têm formação em arqueologia. Confundem o que é o trabalho da história e o trabalho da arqueologia. Quando o historiador vai se meter a analisar artefato, eu digo, para palhaço, essa não é a tua área. Vai perguntar a quem sabe. Da mesma forma, eu trago o inverso. Não vem a partir de juntei um artefato A e um artefato B, daí que se conclui, história não trabalha com daí que se conclui. Entendeu? E aí o Finley dá um show sobre isso, sobre sociedade cretense. Não sei se vocês conhecem essa história é fantástica. Na ilha de Creta, durante muito tempo se repetiu, se trabalhou, e teve historiografia, inúmeros, tal, de que o culto da deusa-mãe era fortíssimo em Creta. O culto da deusa-mãe, a deusa-mãe, a deusa-mãe, a deusa-mãe, a deusa-mãe. E aí, em determinado momento, o Finley falou assim, eu estou achando estranho.
por todos os meus trabalhos não bate. Ele foi estudar a tal da deusa mãe. Falou assim, me dá o registro arqueológico. Não, assim, me dá o registro arqueológico. E aí foi ver. Realmente, tinham 114 bonecas. Das 114 bonecas que faziam um ventre grande, toda a ideia da deusa mãe, você tinha como detectar que realmente eram figuras inteiras 54 bonecas. Daquelas 54 bonecas que você conseguia achar inteira, a 17 não eram bonecas, eram bonecos, se é que você me entende. Porra, como é que eu vou tirar a ideia do culto da deusa mãe? Eu falei assim, eu quero uma análise do material. Quando foi a análise do material, a análise do material não era de barro encontrado na ilha. Então, não era nenhuma daquelas produzidas internamente para trabalhar esse culto. Pô, você pode dizer, olha só, tinham bonecas dessa forma, material é esse. Isso é arqueológico. Porra, eu quero muito que esses caras façam mais. Tu acha que eu não amei quando acharam as 300 tabuletas de argila no Iraque, perdidas num porão? Eu falei, uhul! Mas agora, não vem pegar essas tabuletas. Ó, não, estava tudo errado. Ó, nas tabuletas está escrito outra coisa. Não é assim. Eu sempre falo isso. Fabiana, olha no seu entorno. Imagina que alguém fosse contar a história da tua vida toda só com o que está vendo agora no teu entorno. Dá uma olhada, roda a cabeça no teu entorno e me diz. Se fosse contar a tua história da tua vida toda só com o que viu no entorno, tu vai conseguir? Vai contar uma história esquisita, não vai? Pegar o que tem no guarda-roupa, o que tem nas gavetas. Claro! Né? E pega um momento, pega um recorte, pega um negócio. Não vai! Então, vou de novo. Sensacional o trabalho dos caras. Porra, do Christian Jacques, nossa senhora. Às vezes queria ser o Christian Jacques, descer na tumba, cara. Porra, tu imagina que sensação maravilhosa descer na tumba lá do faraó. Agora, não é porque o Christian Jacques desceu na tumba que ele sabe tudo o que aconteceu. Vamos, mais perguntas, mais questões? Acho que a Fabiana ia falar, não sei. Não? Vamos lá. Mas excelentes questões, excelente até para a gente posicionar o debate, que eu acho que é importante, ele está muito bem posicionado. Então, vamos lá. A nossa chave, aí eu defini essa entrada sociológica, em especial do Weber, ela é uma escolha. Eu tinha uma série de outras escolhas que a gente poderia trabalhar. Mas o que para mim era muito importante é dar sentido à ideia da busca da religião. A religião, ela de alguma maneira, ela está trabalhada segundo vários aspectos, desde elementos freudianos a aspectos outros estudados, com a tentativa de gerar respostas. Essa tentativa de gerar respostas, alguns autores chamam de dar sentido ao sofrimento, eu não gosto tanto, outros autores trabalham justamente com a ideia de ser uma grande manipulação trabalhada, gosto tão pouco, mas é para mim muito interessante a ideia de que várias construções vão sendo organizadas e depois são relidas, e quando essas releituras aparecem, via de regra, elas estão muito longe de onde elas foram propostas. Karma, juízo final, reencarnação, céu, inferno. Se eu for pegar as origens sobre isso, o trabalho dessas ideias, como elas se constituíram e como elas foram sendo organizadas, ressignificadas, vendidas, é fantástico como o karma virou um elemento de venda. É fantástico como você discutir céu e inferno virou elemento de venda. Então, quando você pega o que Weber está colocando, ele vai estar colocando, olha, várias sociedades encenam, Edith Anderson, várias sociedades encenam determinados papéis e onde eu consigo perceber em lugares diferentes elementos desse papel, e eu vou comparando essas comunidades imaginadas. Então, Weber vai estar, por exemplo, discutindo o que é um profeta. O que é aquele sujeito que, de alguma maneira, é reconhecido pelos demais, o que ele tem? Foi assim, eu achei alguns aqui que são fortemente pela ética. Outros aqui são sujeitos que são exemplo, não fala nada, mas repete aqui. Eu tenho um conjunto enorme aonde ele falhou
ele executou e ele se arrependeu e ele está ali colocado. Quando Weber vai estar colocando sobre isso, ele não está falando do profeta da religião A, B ou C. Ele está dizendo, olha, sujeitos considerados lideranças relacionados à palavra, que passam a normalmente estar associados à ideia de anunciar profecia, anunciar, passam a estar fortemente relacionados a essa ideia de, olha, esse sujeito tem um reconhecimento e tem um processo aqui. Então, o que a gente acaba conversando? A gente acaba conversando de que Weber está observando diversos movimentos sociais e tentando construir um modelo que nos sirva de base para poder entender. O que isso tem a ver com a minha proposição? Tudo, a partir do momento em que eu falo uma biografia de Deus, eu estou observando como sociedades diversas construíram a ideia dessa divindade. Não o seu fim, não as suas variações, mas a própria ideia da sua divindade. Quando Durkheim, também no 19 para o 20, vai estar dizendo como a sociedade sacraliza a si mesmo e como essa sacralização ela é parte dos sistemas de controle. Exatamente, Fernando. Exatamente. E essa é a beleza da coisa de você analisar o Weber. Para mim, é um dos grandes pontos ali de colocar. Então, quando você coloca essa sociedade que ama a si mesma e sacraliza seus feitos, você acaba pertencendo ou trabalhando a ideia de que muitas vezes essa sacralização tem formas. E aí, Renan? Sim, sim. E aí, Renan, olha que legal, que é a mesma linha, está todo mundo junto ali discutindo essas coisas. Você vai estar colocando a ideia de que, dependendo da forma da própria sociedade, ela vai construir o seu modelo de sacralização, que pode ser o do totem, o da organização, da hierarquia social, que explica a cadeia com o universo, que pode ser o do Deus da cidade, que pode ser o da liderança que nos salvou, que pode ser vários elementos, mas que, quando esses elementos batem numa construção em que ela necessita se reafirmar não só para um grupo, mas para os demais grupos, e esse é o ponto. Se afirmar não só para um grupo, mas se reafirmar para demais grupos, esse Deus tende a ser reconhecido menos de outras formas, segundo Weber, ele tende a ser trabalhado como um Deus mais universalista. Rainha, não entendi. Vamos dar um pulo lá para a Idade Média. Vamos falar de dois sujeitos que pouca gente conhece. Estamos na Idade Média, no século XII, se eu não me engano, nas ilhas que hoje são Palma de Maiorca, são as Ilhas Baleares, nas regiões ali. São um conjunto de ilhas que ficam exatamente entre o norte da África e o sul da Espanha. Ok? Uma posição bem estratégica para dar confusão. É uma ilha, é circunscrita e tem duas religiões fortes ali. Eu tenho uma base cristã e fortemente presente dentro de todo o Mediterrâneo. Eu tenho uma religião islâmica muito presente que domina aquela região, inclusive as próprias ilhas. Dois sujeitos. Ibn al-Arab escreve sobre como, se Deus é amor, e esse amor existe entre cristãos e muçulmanos, o Deus dos cristãos e dos muçulmanos são o mesmo, porque o amor não pode ter duas formas. Claro, um poeta sufi não imagina que seria uma liderança xiita, nem tampouco uma liderança sunita. Um século depois, Ramon Llull, ou Raimundo Lúlio, quando a gente utiliza a tradução, Ramon Llull vai estar explicando sobre a origem de Deus. E ele vai dizer que Deus sempre teve uma única forma. Mas os homens pouco conseguiram interpretar sua manifestação.
Se Deus sempre teve uma única forma e foram os homens que não souberam interpretar sua manifestação, logo Deus sempre foi único, apesar dele ter sido tratado de muitas formas. A proposta de Ramon Lu está diretamente, repara que é completamente diferente das linhas de Brasil, que a gente naturaliza isso como se todo mundo soubesse, mas como você não sabe. Completamente diferente. A construção, então, do Ramon Lu passa a ser uma construção onde a base dela, a discussão dela, o debate dela, passa a ser, vamos lá, se é uma disputa de interpretações, alguém interpretou melhor. É óbvio, ele como bispo cristão, vocês imaginem quem ele acha que entendeu melhor a mensagem. Quando eu faço uma perspectiva sobre essa, eu consigo trabalhar toda uma ideia de que a construção do monoteísmo, e aí, Renan, dica para você, eu não sei se você já leu esse cara tem problemas, mas é muito bom. Se chama John Assman, e ele escreve sobre o preço do monoteísmo. E ele fala justamente sobre a ideia de que você teria uma escala entre aquilo que é uma religião primária, os deuses ligados à terra, uma religião secundária, quando você tem uma revelação, e uma distinção mosaica, quando você consegue tirar a figura de Deus dos ídolos e da forma, passando a compreender que tudo aquilo era um erro e você encontra uma resposta. Rainha, mas espera aí, isso aí é aquilo que você acabou de criticar. É. Você está pedindo para eu ler um livro que você critica? Aham! É só para mostrar que a teoria que você viu que estava representada lá, ela não é atípica. Ela é tipo, por isso, quando tu falou do cara, obviamente eu não reconheci muito tempo sem estudar Sumérios, mas eu sabia que conhecia a teoria dele e sabia que eu tinha separado alguma coisa para a gente olhar. Então, ao invés de seguir pelo caminho da oposição, de que se é natural uma evolução dos deuses, você sai de um Deus relacionado às questões do mundo para um Deus que ele é teológico, filosófico, explicativo, eu não concordo com isso. E o próprio Assman, no final, ele vai entrar nessas discussões. E aí você começa a trabalhar, se eu discordo disso, o que eu coloco no lugar? Justamente o debate que o Deus comunitário e o Deus monoteísta, de alguma maneira, eles dão respostas àquilo que está sendo demandado. Vinculações de grupos menores, relação com a agricultura, dinâmicas de clã e negociações de clã, a ideia de não perder identidades leva a papéis fortes de Deus comunitários. A ideia de uma unicidade, a ideia de que ele não abre mão para outros deuses, outras forças, a ideia de sua condição universal, a ideia de que tudo aquilo que é do outro é ignorância ou incapacidade, é elemento típico dos monoteístas. A rainha. E agora tu falou do assunto grave. Você está querendo dizer que, por condição filosófica e sociológica em si, a construção do Deus monoteísta ela não tende a ser amistosa com as outras religiões? É isso mesmo que eu estou falando. A condição do Deus monoteísta, da maneira como ela aparece, felizmente sociedades mudam e se transformam em outros elementos, ela, entre outros aspectos, parte do princípio da crença em um. Ela não é permissiva, dialogadora, ela não é, por si, por princípio, definidora de uma estratégia única de negociação onde o outro não é. Falei um assunto bem polêmico. Eu quero ouvir vocês, dúvidas, questões. Então, há uma linha que eu gostaria de entender, até coloquei aí do enoteísmo,
Aham. Porque o Deus dos hebreus, a princípio ali na lei mosaica, no Yahvé, no o Eu Sou me enviou a vós, dá a entender que existem outros deuses eram reconhecidos. Já lá na frente, só existe um Deus, não há outro além de mim. Então, existe essa distinção entre o monoteísmo de fato ou o enoteísmo que identifica que existem outros deuses, só que eu só posso adorar um. Beleza. Essa é uma discussão muito mais posterior, existe. Você lembra que quando a gente dá aula de Império Bizantino, a gente costuma explicar que o Império Bizantino não existe? Que é uma invenção dos historiadores feita a posteriori, mas a gente usa para explicar, é muito mais fácil? Sim. Monotelitismo, enoteísmo com H, falei assim, eu lembro disso, é o com H. Enoteísmo, monotelitismo, panteonismo, politeísmo, elas não são construções dessa sociedade. São todas construções de debates posteriores feitos por escolas filosóficas aonde você trabalha. Vou te dizer que, de alguma maneira, a boa parte desses debates eles não aparecem nem na antiguidade, nem tampouco no medievo. São debates modernos. A Nem no tentativa de explicar medievo, essa... nem nos concílios, nem no... Então, tem pouco interesse do ponto de vista histórico, talvez do teológico tenha um debate muito bom, né? As cadeiras teológicas discutir isso. Agora, para a gente que está estudando um contexto ali dentro daquele período, Exatamente. não cabe, A gente, pelo menos é o que eu entendo. de alguma maneira, você pode reconhecer o conceito para o conceito te ajudar a explicar. Entende? E é a mesma lógica do Império Bizantino. Eu reconheço o conceito, eu reconheço a nomenclatura para me ajudar a explicar. Que muitas vezes eu preciso explicar. O Finlay, de novo, ele fala sobre isso, sobre a questão de escravo. Fala assim, desculpa, não existe. Essa categoria de escravo que a gente reconhece não existe no mundo grego. Não existe. Esse sujeito, essas características não existem. Mas eu falo, modelo de trabalho coercitivo, aonde impunha pela sua vontade, você tinha direito de vida e morte. Nossa cabeça pensa em escravo. Ele vai dizer, eu sei que não é escravo, mas eu preciso explicar com calma para que você perceba que não é escravo, para que a partir daí a gente consiga debater. É a mesma coisa. Eu posso te dizer que aquilo não é monoteísmo. E aí vai te gerar um estranhamento. Aí muitas vezes eu vou te lá e vou te explicar o que é enoteísmo. A partir do momento que eu te explico o que é enoteísmo, aí a gente consegue explicar isso melhor. Pode voltar não, Fernando. Quero responder. Tira a dúvida aí. Não era nem dúvida mesmo. Eu estava pensando aqui, isso é mais uma questão de antropologia mesmo, de eu ver o diferente. Porque, assim, dentro da teologia, o cara tá pouco se importando com isso, ou dentro do campo histórico também, enquanto o cara está vivendo, o cara, assim, a mesma coisa do conceito de modernidade. Tá, beleza, um conceito de medievo. O cara não falava, eu sou medievo. Ele vivia a vida, entendeu? Agora, a partir do momento em que começa a se estudar antropologicamente para fazer a variação, aí você tem politeísmo, monoteísmo, enoteísmo, entendeu? E uma contribuição que eu ia fazer com o Renan é que quando eu fazia teologia quando eu fiz teologia na PUC, a gente estuda a história de Israel. E a gente vê claramente que, assim, tem a parte os cananeus tinham vários deuses ali. Tem uma disputa ali entre é uma rinha de deuses ali, na verdade. Rinha de Deus. Entendeu? Então, assim, beleza. Por acaso os cananeus perderam, entende? Mas perderam historicamente. Por acaso, dependendo do aspecto teológico que você está seguindo. Sim. Não, tipo assim, historicamente falando, os cananeus perderam, entendeu? Quem ganhou escolhe a música. Muito bom. Então tem até um debate teológico, já que ele está aí, vamos ver se ele... Porque assim, depois do dilúvio, pelo menos foi o que eu vi uma teoria. Nós temos ali os filhos de Noé, Sem, Cã, Jafé,
Aí os outros deuses partiram a partir dali da Torre de Babel, então parte de um pressuposto que havia um Deus só antes, que era o Deus de Adão, e veio ali até, Então, cara, assim, até Noé. uma coisa que a gente tem que entender, assim, agora escrito bíblico, né? É que a Bíblia foi escrita depois do Êxodo. Tudo foi escrito depois do Êxodo. Aliás, depois do cativeiro da Babilônia. Entendeu? Então, assim, foi tipo 800, 1000 anos depois que o pessoal começou a botar as crenças que eles tinham lá quando eles estavam em Israel, para tentar preservar a cultura. Então, assim, você tem várias tradições ali, você tem 5 tradições dentro da Bíblia. Então, assim, é um negócio que, se você for ler textualmente, por isso que a gente fala, em teologia a gente fala, existe a revelação, né, que é a questão dogmática, e existe o histórico. A Bíblia não é um livro histórico. De jeito nenhum, nem para teólogo é. Não, para historiador ele é. Desde que ele faz exatamente como você falou. Tradição já vista, tradição eloísta, análise do quando o discurso foi construído, como é que aquilo impacta dentro daquele outro momento, qual é a família de documentos que você consegue cruzar dentro desse dado. Ele é um documento histórico, não do jeito do livro de história tradicional que a gente costuma perceber. Sim, sim. Sim, sim. Porque essa é a parada, Fernando. Essa é a parada dele, é muito legal. Que é a ideia de você conseguir perceber, por exemplo, essa questão que você colocou, Renan, ela só é possível uma análise torturando as fontes. Só é possível uma construção desse tipo torturando as fontes. E, amigo, torturando as fontes, ela fala o que você quiser. Mas não sou eu. Existe. Não, relaxa. Não foi eu que inventei. Historiadores, teólogos, antropólogos, sociólogos, se torturar os documentos, Tertuliano fala, sob tortura a carne se traz. Se torturar o pobre dos documentinhos, ele vai contar o que ele não diz. Sempre. E essa discussão ela é necessária para a gente poder entender que repara, Renan, qual é, e aí o Fernando colocou, e eu explicando e dando a contribuição ali. Qual é a grande questão? A grande questão é a cadeia de interesses. Se eu tenho, no século XVIII ou no século XIX, um embate gigantesco sobre o cientificismo, se eu tenho um aumento da circulação de documentos e o número de pessoas questionando, eu passo a ter, da mesma forma, um conjunto de teólogos muito mais intensamente debatendo e tentando consolidar determinados pontos, formas e visões. A utilização do latim, para mim, ela é emblemática disso. O latim morreu. Não se sabia mais, não se sabe a sonoridade correta no latim. Não se sabe. Não se sabe. A grande questão é, durante o século XVIII, a igreja fez um grande trabalho de recuperação do latim, recupera elementos, sonoridade, um trabalho gigantesco. Eu te pergunto, para quê? Porque aquilo, de alguma maneira, é a construção de um discurso de poder, é a construção de um discurso com sentido. Dentro dos aspectos teológicos, é isso a diferença entre teologia sistemática e você trabalhar a história da religião. Teologia sistemática e história da religião são campos completamente diferentes. Para quê? Para que, de alguma maneira, você consiga interpretar ou entender como funcionam aqueles mecanismos dentro de princípios dogmáticos, dentro das disputas dogmáticas, versus a organização de quando você coloca nisso dentro dos sistemas da análise histórica, que vai me levar a um caminho diferente. Falei certinho, Fernando? Me abandonou. Não, eu estou fazendo sinal, eu estou achando que eu estou com a câmera ligada. Não, sem a câmera, o sinal ficou só para você. Mas tá bonito, tá entendido o sinal agora. Beleza, vamos embora. Muito bom. Muito bom.
Então, vamos entrar. A primeira parte eu entendo que conseguimos consolidar bem. Agora eu quero entrar dentro dessa segunda parte sobre esses debates. Do que era, o que a gente tem de primeiras aproximações de Deus únicos, as pistas, os sinais, que de alguma maneira são legais para a gente conseguir interpretar. Gosto muito do cuidado, e alguns Renan já levantou e outros a gente vai colocar. Gosto muito do cuidado sobre o entendimento de que o meu papel aqui é de investigador. Eu estou fazendo provocações, tentando entender dentro de contextos diferentes como é que essas provocações podem ser estabelecidas, tá? Então, dentro desse papel de um provocador, eu quero que a gente pense um pouquinho sobre como está relacionado essas diversas construções que vão ter vários nomes, vão ter várias formas, mas que, de alguma maneira, vão estar, muitas vezes, nas leituras posteriores, sendo recuperados como a ideia de existências de unidade. Você tem uma série de documentos, pequenos relatos, pequenos livros, pequenos materiais que abrem dúvida mesmo. E eu quero trabalhar um pouco dessas dúvidas. Uma das primeiras que eu gosto de trabalhar e que eu acho riquíssima, eu não sei se todo mundo tem noção de Egito, só para a gente poder recuperar. Deixa eu botar uma linhazinha de tempo de Egito aqui, bem basicona. Linha de tempo de Egito. Só para Egito Antigo, né? Essas linhas novas não me adiantam. Uma imagenzinha só de linha do tempo, bem típicazinha, para a gente poder... Quero uma bonitinha do Pinterest. Vou usar essa do Pinterest mesmo. Deixa eu botar ela na tela aqui para vocês. Os egípcios, eles estão diretamente relacionados a provavelmente uma das primeiras grandes organizações sociais. Eu não vou ficar entrando naquele mérito maluco e que tem a ver com o que a gente já fez aqui mesmo, que a gente já fez aqui mesmo e que a gente é essa mesmo, tá bom. Que a gente já fez aqui mesmo, que é dessa ideia ou dessa disputa histórica e um tanto quanto alucinada, da gente ficar tentando descobrir quem veio primeiro, qual era a sociedade mais importante, como é que a gente resolve isso, como é que, na verdade, mais e se... eu acho esse tipo de discussão muito vazio, muito histórico, e ela tem um papel que eu entendo o seu sentido, eu entendo de onde ela veio, mas ela mas ela, para mim, ela é extremamente... essas aqui não estão entrando direito. Peraí, deixa eu derrubar e vou botar uma outra. E ela é extremamente frágil sob esse ponto de vista. Os egípcios se organizaram primeiro, os sumérios se organizaram primeiro, o Rio Amarelo se organizou primeiro, está todo mundo se organizando, gente. Akhenaten eu gosto, vou falar de Akhenaten, claro que vou. Então, quando a gente entra nesse debate, a gente não vai partir de uma ideia de que, do nada, um faraó acordou um belo dia e disse: Deus falou comigo e ele é único e todo mundo está errado. Que é uma maneira muito ruim de explicar quem é Akhenaten e tudo mais. Na prática, a gente parte de que você tem, dentro da cronologia do Egito Antigo, dentro da maneira como o Egito Antigo organizou a sua passagem de tempo, as suas estruturas, o que você tem, de fato, vamos lá. Primeiro, eu tenho dois grandes nomos, dois grandes sistemas políticos, e esses dois grandes sistemas políticos eles entram em disputa conforme eles consolidam suas forças. Você tem uma vitória do Sul sobre o Norte e uma unificação desse sistema político, e a unificação desse sistema político é
tem vários debates de como aconteceu isso. Você tem o Stela, que conta isso de uma maneira bastante rica. Stela é um conteúdo de pedra, onde aquilo é detalhado, aonde, seja por intervenções de divindades ou por ações diretas, você teria tido a criação desse status faraônico. A figura do faraó, ela então teria no antigo reino um papel muito político, um papel muito vinculado a essas lideranças. Ele tem sempre um conjunto sacerdotal que dá suporte a ele, e esse conjunto sacerdotal normalmente está vinculado a algum tipo de divindade. As divindades mais recorrentes dentro de um primeiro momento, em especial dentro do Antigo Reino, vão estar fortemente vinculadas a Horus, a ideia de que o próprio faraó, como Deus vivo, e a representação de Horus. Você tem uma representação muito forte dos filhos e do nascimento dos deuses, o caos, a ordem, a inteligência, a sapiência, nos últimos dias do ano, marcando uma grande virada. Ísis, Osíris, e dentro dessa construção entre essas figuras, você está tendo um panteão. O que boa parte dos autores trabalham quando você coloca? A figura desses nomos, ao gerarem os seus processos de disputa, estavam claramente levando para o campo de disputa a própria figura da divindade, como elemento de identidade local. Essa rinha de deuses que ela foi estabelecida, ela ao mesmo tempo ganhava pela forma dos sacerdotes e a figura do sacerdote caminhos e mecanismos um pouco diferentes. Dentro dessas formas dos sacerdotes, dentro desses elementos sacerdotais, você passa a ter uma disputa que acaba se materializando no mundo efetivo. Então, algumas figuras que originalmente estariam vinculadas somente a uma cidade ou uma região, começam a ganhar notoriedade e aparecer em diversas regiões, ganhando uma construção de maior entre os deuses. Não, ele não é monoteísta, não, ele não está, mas ele é o maior entre os deuses. Amon em Tebas, Ptah em Mênfis, Ré em Heliópolis, Íris e Osíris começam a tomar os espaços desses grupos e aparecerem como o centro dessas deidades. Não à toa as grandes disputas com Sete, o deus do caos e da estrutura, que acaba levando, entre outras coisas, a Osíris se tornar o senhor dos mortos. Um dia a gente faz um curso de Egito para eu contar isso com mais calma. Então, dentro dessas disputas e dentro dessas organizações, salve Renato, você passa a entender que, de alguma maneira, salve meu amigo, não é um mero exercício de dizer, e aí, Renan, eu retomo lá aquela discussão, não é um mero exercício de dizer este Deus é monoteísta versus esses deuses são de um panteão. É como se você se colocasse em um campo constante de disputa, onde, dependendo da estrutura sacerdotal, que é uma estrutura fortemente intelectual, essas figuras iam mudando. A figura de Amon, para mim, é a mais fantástica. Quem leva a carruagem do Sol? Vamos lá. A ideia de que o Sol é muito vinculado a uma divindade aparece em diversas religiões e, para mim, é extremamente coerente. Se tem alguma coisa que sociedades humanas não vivem, se ele não estiver aparecendo por ali, é o Sol. Dentro da sociedade egípcia, tradicionalmente, a função de quando o Sol mergulha no caos e deveria ser devolvido era a função de Amon. Mas, originalmente, a figura de Amon não estava ali colocada como tendo uma relação direta com o Ra, com o Sol. Conforme você vai tendo as disputas, você passa a colocar novos caminhos para essas disputas e daqui a pouco você está vendo que Horus é quem está levando o Sol. Amon está virando um deus rancoroso lutando contra Horus. Médio Império, depois de um momento de um período intermediário, onde uma parte importante
dos grupos ficam muito fracas, o faraó perde força política, ganha força mística, você tem vários grupos dentro do Egito, e aí dá-lhe de chegar a Deus, dá-lhe de chegar a gente diferente, dá-lhe de chegar a novas ideias. Crise de novo, segundo período intermediário. Rainha, então é por isso que no primeiro eu tenho um predomínio de pirâmides, no segundo um predomínio de templos? Dá-lhe de chegar a Deus, dá-lhe de chegar a Deus. E aí você tem uma chegada de novos grupos. Você tem Ixos chegando, você tem disputas, você tem a presença de hebreus, você tem um Egito que ele é, ao mesmo tempo, muito tributário dentro dessas relações, mas, ao mesmo tempo, muito fragilizado em torno de unidades. Em contraponto dos núbios, que ao sul tem uma unidade, uma divindade central, todos os outros deuses são muito menores que ele, tem um papel extremamente menor, e aquilo é visto pelos teólogos, e aí você tem em livros e materiais, aparece no Livro dos Mortos, como aquilo deveria ser olhado, como, por exemplo, Elefantina vai estar discutindo a história que aproxima da história de José e aproxima Djoser a José, e aí você vai colocando, cara, tem um debate aqui que ele não sai da cabeça de um sacerdote em um determinado momento. Daí você chega ao novo reino, aí isso tem a ver com a absorção das invasões egípcias, tem a ver com a absorção, tem a ver com a absorção das invasões. Tem. Ao mesmo tempo, invasões ao Egito. Você quer dizer isso? Não, eu digo assim, os controles senhoriais que eles exerciam naquelas cidades. Tipo, eles exerciam controle com a galera ali e aí eles absorviam aquela cultura. Isso, perfeito. É porque tem os dois movimentos, tem gente chegando e eles chegando na terra dos outros. Não é isso aí? E aí você tem Tutmés, você tem Retorno, você tem a figura do Ramsés. A figura do Ramsés é extremamente marcada, apesar de muita gente só conhecer o Ramsés II pela questão do Moisés, a figura do Ramsés II ela é extremamente importante. É uma retomada de um faraó político, é a ideia de um faraó escolhido por um Deus. Só que antes da ideia de um faraó escolhido por um Deus, eu tenho uma crise. E essa crise vai aparecer, como o Renan quis brincar comigo, e eu entendi, está certo em brincar, com a imagem do Akhenaton. Que, na verdade, não tem nada de monoteísta, por isso que ele sabe que tem uma rapaziada enorme que vai dizer que o Egito foi o primeiro grande centro de poder monoteísta, não é isso, Renan? Porque diz que um faraó ele muda seu próprio nome para uma ideia de um novo panteão ou uma ideia de uma nova divindade, aonde você tem o aro solar representar essa divindade. Por que as pessoas gostam de chamar isso de um monoteísmo? Eles dizem que todas as diversas manifestações elas são secundárias à manifestação principal, tal qual como a luz é decomposta, mas ainda assim é a luz única. Porra, a imagem é bonita pra caramba, não? A luz é decomposta, mas a luz ainda é a luz única. Então, tem Amon, tem Apolo, tem Osíris, tem, mas é só cor. É só a decomposição daquilo que é. Akhenaton, apesar de ter sido emblemático, ter sido um governo importante, ele é muito típico e não atípico. Ele entra dentro do domínio faraônico em uma sociedade onde a força dos sacerdotes de Amon é gigantesca, ele rompe com Tebas, ele muda os centros de poder, e ao mudar o centro de poder, ele se aproxima de uma nova dinastia de sacerdotes que cultuavam a figura do Atum. Então, ele vai passar a construir, a trabalhar, a multiplicar aquela imagem relacionada ao Atum. E, de alguma maneira, ele acaba por reforçar a imagem de Amon. Como assim? A partir do momento em que
Akhenaton morre e seu filho, muito jovem, casado com a esposa dele, que vai ser considerada faraonisa, que vai estar à liderança política, você vai ter uma preocupação muito grande em estar colocando como é que ele ia fazer. O filho dele chama Tutankhaton, ele vai, diante das pressões do sacerdote de Amon, tem essa história bastante registrada, ele vai reconhecer os erros do pai e vai, então, se aproximar novamente do sacerdote de Amon, mas vai morrer assim, ainda muito jovem. Por que essa história fica muito famosa? Vocês já viram daquele papo do século XIX, dos primeiros lugares onde os caras chegaram? A primeira tumba intacta a ser descoberta era uma tumba que não tinha sido atacada. Eles desceram com as velas e pela primeira vez se depararam com a beleza daquilo. Nós sabíamos que aquela era uma tumba vagabunda, nem era uma das boas, mas encontraram tudo aquilo. Mas tinha uma maldição na porta, aliás, escrita depois, como era muito comum, para tentar evitar que os ladrões continuassem ali a roubar. E eu adoro essa imagem, você tem um registro sobre isso, onde um dos ladrões é questionado por que ele está roubando a tumba se ele não tem medo do faraó. Ele disse: o faraó é tão poderoso e é um Deus, certamente ele tem muita facilidade de impedir que eu roube. Se ele não está impedindo que eu roube, é porque o desejo dele é que eu roube. É fantástico. A construção, então, dessa lógica egípcia e do fortalecimento de Amon, de alguma maneira, ajuda a gente a entender que você tem um mecanismo e um processo sobre como a figura do Deus comunitário, ainda que seja a base, ela já tinha mecanismos e controles que levavam ou que transmutavam essa ideia desse Deus comunitário a um Deus mais complexo. Isso não acontece só no Egito. Na Mesopotâmia, por exemplo, você tem essa lógica com Marduk. Não, rainha, não, Marduk era comunitário vinculado à Babilônia. Calma. Sim, Marduk é comunitário vinculado à Babilônia. Ashura é vinculado à Síria. Inanna está vinculada às duas cidades como suas esposas. As cidades levam o nome dos deuses, fazem jogo para os deuses, vivem no entorno dos deuses, botam quando a cidade não está sob domínio, colocam a estátua do deus ali como símbolo. Quando a cidade é derrotada, você vai levar o deus nas costas como símbolo da sua derrota. E aí a gente precisa entender que Marduk ele não é só o deus daquele grupo. Se outros grupos, ao conquistarem a Babilônia, de persas a assírios, vão retirar a imagem de Marduk, a ideia de um deus vencer o outro deus, ela entra dentro de um propósito que já está diferente da figura do padrão clássico de um deus comunidade, de um deus de proximidade, de um deus de identidade, para ter uma disputa efetiva desses deuses. A ideia de que um Deus deverá se sobrepor sobre todos os outros deuses. E isso em Marduk é muito claro. O objetivo final de Marduk é se sobrepor a todos os outros deuses. Então, ainda que você tenha panteões expansíveis e adaptações, ainda que você consiga incorporar deuses estrangeiros, traduzir, você vai, de alguma maneira, levar um mecanismo onde você está dentro de um campo de disputa com um objetivo que potencialmente é o objetivo final. Você passa a trabalhar a ideia de que você tem uma construção de uma divindade que tenderia a, não num sentido linear. Daí a importância da gente falar do faraó herético, como a gente já estava colocando. O que é o Akhenaton? Lá entre o século XIV e XVIII da dinastia, você tem uma figura muito forte com essa imagem de Aten como deus solar. Mas Aten Deus como deus solar já estava presente no século XIV, não foi só ali na figura, já era um elemento que você tinha.
Se você pega, mesmo antes, você pega todos os debates que estão presentes sobre Aten no Templo de Amon, no grande hino a Aten está escrito lá: Tu és único, ó Aten, nenhum outro há como tu. A rainha, mas não é a unicidade monoteísta, mas ainda assim é uma unicidade. Não terás outros deuses diante de mim. Se você é um seguidor de Aten, você não tem nenhuma possibilidade de uma aproximação de outras divindades. Logo, aquela é um conjunto sacerdotal que rompe com a ideia dos outros sacerdotes e tenta reafirmar um novo tipo de poder. Então, não dá para você afirmar que Akhenaton é efetivamente monoteísta, mas é inegável pensar que a construção do Akhenaton me dá bases para entender que a circulação de ideias sobre um Deus único, ou sobre a ideia de um Deus que não permite ou que luta para não permitir que outros deuses existam, ela está lá presente. Fale, Renan. Então, a ideia do que trouxe Akhenaton, apesar de discordar da leitura que eu fiz de um artigo dizendo da primeira revolução monoteísta documentada, achei muito exagerado desta forma, porque, assim, não sei se o senhor concorda, mas ele trouxe uma certa desconforto político muito grande, é tanto que culminou na erosão do império dele, arruma uma confusão gigantesca com os sacerdotes. Não sei se é isso, tá aí a minha pergunta, então, que nós percebemos uma diferença tão grande nas representações da figura dele com a dos demais, com Ramsés, por exemplo, que é famosão, com Tutankhamon, que também você vê que as feições são totalmente diferentes, apesar de que ele trouxe também algumas mudanças nas artes, na época dele ali, ele trouxe algum tipo de mudança artística ali no Egito, mas aí eu quero saber até que ponto isso aí tá certo, até porque os achados ali da tumba dele parece que até rasparam o nome onde ele estava, como se estivessem querendo abolir ele mesmo. Então, fala um Isso pouco não aí, é incomum, por tá? gentileza. Não, tranquilo. Vamos lá. Primeiro que isso não é incomum na história egípcia. Vários faraós, Hatshepsut, têm os seus nomes raspados. E o mais legal é que a gente teve técnicas para conseguir ler exatamente os nomes raspados. E muitas vezes os nomes raspados deixaram mais marcas que os dons raspados para a gente, porque aqueles que se apagaram naturalmente você não conseguiu pegar. E os raspados você conseguiu para pegar as histórias sobre eles. A tentativa de apagar o nome dele da história é como faraó herético mesmo. É como a ideia dessa ruptura. A ideia de que ele é um faraó monoteísta, não. Ele é um faraó que tenta claramente romper com o grupo que representava para ele, de fato, um inimigo político. Ponto. Não à toa, volto a dizer, uma das consequências mais interessantes da queda do Akhenaton. E assim, mudar a arte é vírgula, todos eles mudam quando entram, porque tentam deixar a marca. Um dos pontos mais interessantes é a mudança do status do Amon. O Amon, que era chamado só de Amon, passa a ser chamado de Amon-Ra, o Senhor do Sol. Se tem o disco solar, para além do disco solar, tem o Sol, meu amigo. Quem manda aqui é Amon. Cara, isso é sensacional. Por quê? Porque mostra que o campo dessas disputas ele abre essas possibilidades. Vamos lá no mundo grego. O mundo grego, para quem não conhece a história normalmente relatada, você tem uma história plenamente mitológica, desde a origem, Netuno, Gaia e tudo mais, aonde a figura de Gaia ela teria tido nos seus primeiros filhos, e a ideia é de que a criação de fato ela existe na criação dos titãs.
Os titãs são os filhos de Gaia que lideram a ideia da criação do mundo como nós vivemos, apesar de nós sermos uma criação posterior dos deuses. Os deuses são descendentes, continuidades da figura ali dos titãs. Mas de onde os titãs dão todas as marcas, todos os pilares representativos do nosso mundo. O nosso mundo vive sobre o firmamento para que a Terra não se aproxime, com a figura do Atlas, é a figura de onde você deve manter. A figura daquele que ficou com peninha dos homens e que vai ficar punido eternamente para trabalhar, para manter a figura ali do trabalho. Prometeu? Não, é o outro. Você confunde. Enfim, o Titã, que vai ser esse ícone máximo da figura do trabalho, e o Cronos, que é aquilo que marca a todos nós, que é o tempo que engole todos os seus filhos. Então, essas representações do mundo grego, elas vão trabalhar a ideia rainha, mas aí não tem uma divindade. De alguma maneira, tem. Todos eles, na verdade, representam aquilo que é para todos. Mas é um panteão, mas todos oriundos de Gaia, todos oriundos desse caos original. Rainha, isso não é monoteísmo, Rainha. Eu não estou dizendo que é monoteísmo, eu estou dizendo que é chave para a gente conseguir interpretar algumas coisas e entender alguns processos. Eu vou falar de Zaratustra antes de eu passar para o meu amigo, que a coisa vai começar a ficar mais quente, que antes a gente estava tendo um panteão, agora vamos falar de dois. Então, agora, antes disso, por favor, dúvidas, questões, pontos, ideias. Afinal, assim falava Zaratustra, o Nietzsche arrumou a ideia danada para contar isso. Nada, nada? Vamos embora. Zaratustra, a gente tem que ter muito cuidado. Zaratustra, ele é um sujeito, muitas vezes, que tenta se precisar um período de sua vida entre 1200 e 600 a.C. Tem uma variação entre as escolas aí, tem uma discussão muito grande se ele existiu de fato. Ele aparece da maneira como essa grande liderança a partir de alguns hinos e materiais conhecidos como a Avesta, e que dentro desse material, o que a gente sabe é que ele é referenciado muitas vezes por conta de uma organização política histórica importante que vai surgir a partir do século V, VI para o V, antes da Era Comum, antes de Cristo, que vai estar dando origem ao que a gente conhece como persas. A organização dos persas ela já aparece muito forte, influenciado por essas que seriam as ideias de Zaratustra, ainda que não necessariamente a gente deva pensar que foi ele o criador, mas a gente associa a sua ideia para que isso fique fácil de entender. O centro da mensagem dele é a disputa entre dois caminhos. Ahura Mazda, o senhor sábio, ligado à luz, à verdade, e o espírito, que é a representação da verdade, e Angra Mainyu ou Ariman, tem algumas variações da grafia, que está ligado à mentira. É muito importante que para a construção do Zaratustra os dois são necessários. No Gata, nos versos que estão presentes lá no Avesta, aparecem em alguns momentos, então, os dois espíritos, o benéfico escolheu o bem e o maléfico e não. Os dois, de alguma maneira, essas duas forças originais, elas estariam presentes e uma escolheu a mentira e a outra escolheu a verdade. Nesse sentido, o mal ele aparece como um capricho de um Deus mal-humorado. O mal ele não é um princípio necessário, não. Ele se torna um princípio, porque o mundo só vai se organizar como um mundo justamente por conta dessa eterna disputa e desse equilíbrio entre Angra Mainyu e Ahura Mazda.
dentro desse princípio, aonde de alguma maneira está colocado, não é o homem quem define, não é os sujeitos que definem como eles colocam, mas sim dentro dessa guerra cósmica, onde ele vai estar colocado, onde ele vai estar se estabelecendo. De alguma maneira, o mundo é um pau de uma guerra cósmica. A vida humana é uma tomada de escolhas entre bons pensamentos, boas palavras, boas ações, maus pensamentos, maus palavras, más ações. Quando tu pega uma lógica do Weber e tenta imaginar assim, rainha, mas Weber analisou os persas, muito pouco, mas tem algumas legais que ele coloca. Mas se você olha o Weber, você coloca ali, ele vai identificar os mesmos elementos? Não. Mas ele vai conseguir entender. Há uma racionalização da ética aqui. Dá para a gente interpretar uma lógica de que síntese e antítese. É por aí. Tese, antítese igual a síntese, e por aí a gente vai. É por aí. E não adianta fugir disso, tá? E não é você que foge disso. Porque o tempo todo você está factível e está dentro dessas disputas. Então, não é um juízo final a ser esperado do modelo cristão, mas é a ideia de que em algum momento esse fim, esse processo vai ser estabelecido. E esse processo vai ser estabelecido no fogo purificador, nas tradições, aí vai entrar muitas releituras. Então, você parte de uma ideia de que, para Zaratustra, os outros deuses, eles ainda que existissem, eles, na verdade, são iasatas. São entidades que podem ser culturadas, mas são só subordinações do eixo do bem e mal. São partes dessa disputa cósmica onde eles não têm força nenhuma. Aonde toda a força que aparece com eles aparece justamente por conta da ação direta desses dois deuses. Então, no limite, você só tem estas duas divindades que compõem a unicidade dessa divindade. Ainda que você tenha uma variação de deidades, elas são deidades menores. É a discussão, inclusive, que aparece na tradição cristã para poder explicar o diabo. Boa parte dos debates, por exemplo, sobre quem é o diabo e como se manifesta a figura diabólica, quando você dá muita força a ele, você coloca ele numa condição maniqueísta. Você coloca ele numa condição herética, de onde ele tem força equivalente à divindade. E se a divindade é a divindade, ela tem força para acabar com aquilo a qualquer momento. E se não acaba, é porque aquilo tem uma função para a divindade. Não é tão diferente da ideia de figuras auxiliares da divindade que permitem a sua própria existência. Só uma provocação. Mas dá para dizer, ou pelo menos é razoável, que o zoroatrismo trouxe essa influência às religiões abraâmicas ou ao islamismo, por causa dessa ideia de mal absoluto e bem absoluto? Muito boa questão. Porque aí vem o princípio dessa dualidade, vem daí, Eu entendi. do zoroastrismo. Astrismo. É muito boa. Essa é a tese de $1 milhão, aonde você tem gente que é capaz de sair no pau com os outros, briga séria mesmo, se você abusa dentro dessa expansão. Vamos analisar como historiadores as religiões monoteístas abraânicas, como o Fernando já falou há pouco tempo, circulam com tradições orais e com figuras de tradições orais que dão uma ideia da sua existência no momento ainda anterior a qualquer tipo de organização de Zoroastro ou dos persas. Ao mesmo tempo, a organização da própria religião ou da estrutura dessa religião parte fundamentalmente de uma série de antagonismos e influências externas. É absolutamente impossível pensar o momento da consolidação dos livros hebraicos relacionados aos reis, relacionados às tradições vinculadas a escribas, tentando analisar isso, tentando perceber isso, sem a absoluta e clara compreensão
que os hebreus eram o tempo todo influenciados por grupos de tradições diversas. Judá e Israel eram protetorados egípcios. A expansão do Cambises, filho de Dário, um dos primeiros nomes, passa e domina. Dário, filho de Ciro, Dário, quando vai conquistar, vai estar diretamente colocado como rei sábio protetor. Lá na Babilônia, no cativeiro da Babilônia. Daniel, que não me deixa mentir. Meu ungido. Exato, exato. Então, quando você passa a trabalhar esta proximidade, seria tolo da nossa parte tentar fingir essa proximidade, que só é possível de fingir se acontece o que acontece no Ocidente. A gente acha que o Império Persa não teve força, não teve tamanho, não teve estrutura, o que é um absurdo. Junto com o Império Romano, era o segundo maior império daquele momento, grandes formas de expansão. Alexandre, ao se expandir em direção ao Império Persa, não vai acabar com o Império Persa, vai se tornar rei da Pérsia. Quando você vai ter a dissolução do domínio alexandrino e a própria organização de cidades menores, elas vão manter tradições persas. Roma é influenciada por tradições persas. Será que é razoável imaginar que a própria construção contínua da teologia hebraica não seja influenciada por essas tradições? Não estou dizendo que ela ressignifica, que ela reocupa, que ela... Não! O que ela é criada a partir disso. Mas tentar compreender que isso não é influência é tapar o sol com a peneira. É não analisar, como o Fernando falou, nem o texto bíblico. Porque se analisar o texto bíblico, você não faz isso. Você não tem coragem de dizer que os persas não influenciam. Estou mentindo, meu cara? Por aí, por aí. Imaginei que ele estava balançando de novo agora, fazendo sinal de positivo, e a gente não estava vendo. Mas beleza, é isso aí, não é? Sim, não é. Assim, assim, a meu ver, né? Não sei se, claro, com certeza deve ter alguém assim. Mas assim, todos esses princípios de tanto de zoroastrismo quanto eles sempre existiram entre pessoas, entre grupos humanos. E eles voltam, eles prevalecem, ora eles reduzem por combate à heresia, por N milhões de formas, mas eles reduzem e às vezes eles prevalecem. Assim como assim, a questão do politeísmo. Durante muito tempo, a humanidade cresceu um politeísmo meio egípcio, né? E depois, por combate à heresia, ele foi sendo colocado no lugar do monoteísmo dito pela religião crescente, pela religião dominante. Eu estou pensando assim, Idade Média, né? Entendi. Não sei se concordo com tudo, mas isso também não é importante, porque a importância é exatamente esse ponto que a gente chegou em comum. O conjunto de ideias nunca é estático. Não existe cultura que deva ser pensada de maneira estática. Se eu entendo religião como fenômeno cultural, e é o caminho que a gente está chegando aqui, ela não pode ser estática. E se ela não é estática, ela é constantemente marcada, influenciada por esses grupos, por essas formas. E aí entra o aspecto legal. Quando você passa a pensar em uma religião monoteísta com outros deuses, você, na verdade, acaba trazendo uma provocação de pensar sobre quantas vezes isso se manifesta, quantas vezes isso está colocado, quantas vezes isso está debatido, quantas vezes isso está discutido e quantas vezes eu preciso entender. Vamos falar, e eu não vou me alongar sobre ele, mas eu prometo que na aula que vem eu falo mais um pouco sobre ele, vai ficar muito tempo para falar sobre ele, e era importante. Mas só para fechar o Zoroastro, alguns elementos... Não, vou fechar no Zoroastro hoje, eu começo com o Iavé na quinta-feira, né? Eu acho que não tem sentido eu começar Iavé nos minutos finais, se eu gastar mais Zoroastro, e eu deixo para começar o Iavé
dentro bonitinho, né? Abrindo com Yahvé. Vamos lá. Deixa eu pegar duas imagens Zoroastro, que não do Zoroastro, né? Mas que são legais para a gente poder entender sobre isso aqui. Pedra de Berristo. Pedra de Berristo. Vocês já ouviram falar na Pedra de Berristum? Eu conto essa história, que para mim, muitos autores chamam ela de a Pedra Roseta do Oriente, pelas inscrições, pelas formas e por tudo que tem associado ela aqui. Deixa eu pegar um tamanho grande. Essa tá razoável, não era a que eu queria não, mas já dá para trabalhar. Pedras de Berristum. Então, vamos lá. Uhum. Conforme você pega essa pedrinha que a gente está vendo aqui, vocês estão vendo um monumento. Vocês podem ver que ele é todo esculpido em pedra, ele tem inscrições e ele é uma imagem onde trabalha a figura, esse barbudão maior aqui, ó, que vocês veem na imagem, é Dário. Aqui embaixo tem um homem morto, que ele teria vencido, ele teria justamente sido aquele que venceu e que matou esse sujeito. Eu vou contar essa história. E aqui em cima da cabeça dele, você tem a representação máxima de Ahura Mazda. Vamos contar essa história para que a gente possa entender sobre o que é isso aqui, por que essa pedra aparece em vários lugares dentro do mundo oriental, para que a gente possa lidar. Como eu disse, os persas eles vão estar se organizando principalmente a partir do século VI a.C. Muitos autores colocam com a figura da disputa de Medos e Parsuais ainda no século X, a organização e as primeiras organizações no século VIII, mas eu prefiro entender de fato uma organização política a partir do século VI. No século VI, ascende ao poder uma figura chamada Ciro, ou, conforme eu aprendi o nome perguntando a uma jovem iraniana, uma jovem persa, e eu perguntei, cara, eu tenho certeza que seu nome eu estou pronunciando errado, você, pelo amor de Deus, me diz qual é a pronúncia correta. Ela falou, qual o nome? Aí eu falei, Ciro. Ela fez aquela cara. Eu falei, considerado o primeiro unificador, o primeiro rei da Pérsia. Aí ela, Cários. Eu falei, Cários. Então vos apresento Cários. Quem é Cários? Ele era uma liderança política entre os medos, mas, segundo consta, por relações de casamento. Os gregos criam uma história toda mirabolante, fantástica para contar isso. Ele é um líder entre os medos e ele vai vencer uma disputa contra o rei persa, o rei Parshua, e vai unificar Medos e Parshua nas colinas de Corocagião. Quando ele tem essas disputas, os assírios vão iniciar um processo de ameaça contra eles, porque entendem que eles ficaram muito fortes, que aquilo é um perigo. Só que eles eram os grandes produtores de cavalos de batalha dos assírios. E eles vão iniciar um mecanismo de treinamento com os cavalos de batalha, e eles próprios vão atacar os assírios, considerado naquele momento a cidade de Nínive a maior força política e econômica da região. E ao vencer, a gente vai ouvir falar pela primeira vez na região de Ahura Mazda e de Ahriman. Qual é a lógica? Segundo eles, Ciro não queria, só que ele viu que a verdade ela estava sendo dominada entre os assírios pela mentira. E como vocês já entenderam na explicação teológica, é somente pelo fogo da destruição que a mentira morre. Então, ele faz um ataque. Eles tinham uma tropa de ataque chamada Tropa Negra, se eu não me engano, e era uma tropa de ataque muito rápido, com cavalos muito velozes, que era uma tropa de saque antes do ataque efetivo. E eles fazem um estrago grande, eles ferem bem os assírios e vão conquistar uma vitória que vai gerar um domínio.
Dário vai expandir os seus domínios em direção às fronteiras da Babilônia, em direções à área do Oriente. E ele vai dividir esse domínio entre Ocidente e Oriente entre seus dois filhos, dando homem, cedendo a ideia de continuidade no modelo que ele próprio criou, ou adaptou, numa figura de rei dos reis. Como é que o zoroastrismo entra dentro desse processo? Ele estava indo para levar a verdade, ele estava indo para levar a Ahura Mazda. E sempre que isso acontecia, ele pedia terra e água. Uma cena parecida com essa aparece no início dos 300, óbvio que de uma maneira um pouco controversa, afinal tem que exaltar os gregos. Aparece uma cena dessa no início de 300, onde ele está pedindo uma sartrápida. Era a ideia de uma cessão de terra com água para manutenção de um exército. Parte do sistema administrativo, onde você mantinha o poder local e você tinha um rei maior entre os reis locais que passavam a responder a esse rei maior. Esse é um modelo conhecido como Rei dos Reis, que é um modelo persa. Dentro desse modelo, sempre que você tem o equilíbrio, a sartrápida é dada, aquilo é um sinal de que a Ahura Mazda se estabeleceu. Sempre que é necessário o conflito, a batalha, a dor, a guerra, é um sinal de que é necessário uma vitória contra o mal. E aí, por isso, os ataques e a violência dos ataques ficam muito famosos, a ponto que muitas cidades preferem ceder aos ataques persas ao invés de lutar. Nas regiões ocidentais, o filho dele se chama Cambises. Cambises, entre seus feitos militares, vai atacar Israel, vai vencer Israel, vai atacar o Egito, e no Egito ele vai ser coroado faraó do Egito. Olha essas imagens. Cambises tinha um primo, seu principal homem de armas, líder da batalha, chamado Darius. E no retorno, quando morre o pai, quando morre Cários, começa uma disputa sobre Bartira e Cambises de quem deveria. E é dado de que Bartira já voltou e já está dominando o palácio. Então, Cambises está mais longe, vai tentar retornar, mas ele morre na viagem. Os gregos, obviamente, arrumam uma intriga, dizem que foi Cambises e blá, blá, blá. Naquela morte que ele tem na viagem, Dário vai chegar e Dário sabe que tem um problema. Cambises tinha legitimidade e ele não tem. E ele vai alegar que, na verdade, não é Bartira quem está no poder. É um feiticeiro de Arimã. É um feiticeiro da mentira, que finge ser Bartira, que já matou Bartira, e que ele, Darius, vai conquistar. Esta pedrinha conta exatamente essa história. Quando Dário entra, mata o feiticeiro de Arimã, prende seus seguidores e, de alguma maneira, dessa forma, consegue restabelecer a verdade. Assume a barba cerimonial e se torna ele o rei dos reis, se tornando dessa forma um senhor e defensor de Ahura Mazda. Você fala assim, rainha, é uma vitória militar ou é uma vitória religiosa? E por que eu separo? Por que eu deveria separar? Por que o fato de eu contar essa história em vários lugares do domínio persa, mandando escultores, muitos dizem que quase que 50 dessas pedras possivelmente foram esculpidas. Hoje a gente tem 2 ou 3 só, essa é a única versão inteira dela, mas que ajuda a gente a perceber. O Deus monoteísta, ainda que seja aqui um monoteísmo dual, o Deus monoteísta, no caso, servia para que, de alguma forma, pudesse se afirmar e dar dogmas políticos importantes dentro daquele momento. Conhecendo a história? Isso é legal, né? Quem fez a Antiguidade ou lembra de Antiguidade deve ter visto um pouquinho dessa história lá. Ela estava lá. Meu povo, dúvidas, pontos, questões, ideias? Eu achei muito interessante essa questão do Egito, porque assim, eu sempre via como um panteão paralelo, e assim, agora realmente Amon é um deus de destaque, assim, deu uma explosão
Que bom. É sempre uma das buscas que a gente tem. Fala, Renato. Acho que o Fernando e o Renato estão tentando falar, não estou ouvindo. Não sei se é o meu. Repete aí. Eu Se acho estão que tu tá falando, eu sem estou som, ouvindo. Os Renato. outros estão ouvindo? Estão ouvindo? Então, beleza. Então é o meu mesmo que deu ruim aqui. Fala, Fernando. Fala. Não, eu tava tentando avisar para ele que ele tava sem som. Eu acho que, de repente, ele tava mutado lá no... Isso. No computador ainda, para ir ouvindo. É possível. É possível. A gente pensa nesse curso de Egito, isso aí pode ser um dos próximos passos, sim, com certeza. Com certeza. Muito bom. Agora, é muito interessante que tanta coisa que o pessoal fala, até que o camarada é alienígena, pelo amor de Deus. Falou que a Anaqueton era Moisés. Falou que, meu pai. Não é branquinho, não pode fazer alguma coisa, cara. Deus me livre de fazer alguma coisa se ele não é branco. É isso. Só pode ser alienígena. É por aí mesmo. E até pelos desenhos, né? Porque é diferente, igual eu te perguntei lá. Você, a cabeça em Cabeça da formato. Fená. O pessoal viaja demais. Não, cara, e assim, quando isso vai então para culturas que não conhecem, como o Fernando falou, pô, vai na cultura indiana, onde você tá, tem o elemento, tem a explicação, tem o guitar, tem o cara. Não, olha, que isso aqui só pode ser um ser alienígena. Agora, Renato, você ia falar? Não, é sobre o Amon. Ele passou a ser chamado Amon-Ra, por quê mesmo? A Ra é o Sol. E o que acontece? Ele, ao invés de ser o portador da carruagem do Sol, a reconhecimento de Amon-Ra é justamente pela ideia de que agora ele era o próprio Deus do Sol. Entendeu? Beleza. Ele, de serviço de transportes, virou o dono da Terra. Show. É, Faraó. Pois é, mas no caso ali o faraó foi no nível brabo já. Não, poxa vida. É isso aí. Meu povo, segundo dia cumprido. Segundo dia da semana do curso, primeiro dia. Amanhã a gente tem o segundo dia de guerras, é isso? É. O segundo, acho que é. Tem o segundo dia do que tem que tiver lá. E estamos caminhando bem. Eu já vou fazer igual fiz ontem, ver se hoje ainda eu já mando lá para quem quiser rever, para quem quiser olhar, para quem chegou depois. E até amanhã, para que eles estiverem aqui comigo. Até amanhã. Boa noite. Falou. Valeu. Valeu. Boa noite aí. Falou. Tchau, boa noite.